Oi, Amara. Muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Nossa, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Então, para começar, a gente queria pedir se você pode se apresentar um pouco. Ah, eu sou Yamara Viana, sou historiadora, professora hoje da PUC-Rio, né, Departamento de História da PUC-Rio e do Departamento de Estudos Aplicados ao Ensino da UERJ. Né, tem 2 anos, né, que passei no último concurso, mas antes disso fui professora da educação básica durante 14 anos, né, da minha trajetória profissional. Me formei pela UFRJ, fiz bacharelado e licenciatura. O mestrado e o doutorado eu fiz na UERJ. O doutorado eu tive, né, o privilégio de conseguir uma bolsa e fiz parte do doutorado na École de Haute Étude de Paris, na França. E o pós-doutorado eu volto para a UFRJ, né, que assim eu tenho como a minha casa, efetivamente, porque foram longos anos. Eu comecei em filosofia e depois eu passei para o curso de história, né? Então, voltar com pós-doutorado para a UFRJ foi muito bom, né? E hoje sou professora do PPG-HC, ou seja, Programa de Pós-Graduação de História Comparada da UFRJ, né? Professora credenciada. Bom, então, para começar, vamos direto para o quadro. Nossa, acho que essa pergunta é fantástica, né? No sentido em que, de fato, se nós perguntarmos para a maioria dos brasileiros, né, se perguntar que momento ou como eles poderiam descrever o momento do momento político histórico do Brasil, né, da independência do Brasil, as pessoas vão falar ou tentar descrever exatamente esse quadro. Eu acho que para o imaginário social brasileiro ele é muito significativo, né, porque eu acho que a nossa memória visual é muito mais impactante. Né? Então, para a maioria dos livros didáticos, pelo menos eu fiquei 14 anos em sala de escola, né, de ensino básico, a maioria dos livros que eu trabalhei em sala de aula com os meus alunos de educação básica, nesse momento histórico, né, temporalmente falando do Brasil, esse quadro está presente. Então, eu acho que ele representa, ou tentou representar, e na verdade é uma imagem que colou, né, na memória do brasileiro, é a imagem de Dom Pedro, né, sentado em cima de um cavalo branco, né, cercado de outros homens, né, todos de uma elite branca brasileira, que na verdade não pode de forma alguma corresponder à realidade. Primeiro porque um cavalo, naquele momento, não conseguiria fazer toda a trajetória saindo aqui do Rio de Janeiro para chegar em São Paulo. Provavelmente, né, tenham sido mulas. Então, é uma questão que a historiografia vem tentando, né, trazer isso com base nas fontes da época para tentar ressignificar essa parte da história. Mas eu acho que não ter, né, outros indivíduos que compunham a cena talvez seja algo que merecesse uma revisão, né, ou de repensar efetivamente aquele momento histórico. Né, o que isso significaria, por exemplo, para as pessoas, né, indígenas ou afrodescendentes que não se veem representadas naquele momento histórico. Isso porque, quando se fala de independência do Brasil, né, geralmente não se fala das guerras, né, de independência que aconteceram principalmente na Bahia. Então, se fala de um momento pacífico, né, em que foi feito por um membro de uma nobreza, né, um representante da monarquia portuguesa que estava aqui, né, e fica sobre ele, especificamente, toda a questão política, simbólica do momento em si, quando, na realidade, outros, né, elementos, sujeitos históricos participaram efetivamente, principalmente mulheres, que aí a gente não tem nenhuma representação, né, desse momento. Então, eu acho que existe, eu não diria erro, porque, na verdade, o quadro ele foi pensado atendendo a objetivos específicos. Né? E aí são outras questões, porque ele é pintado décadas depois do momento, né, por uma pessoa que não estava, né, que não presenciou efetivamente. Então é interessante a gente, né, problematizar isso enquanto um fato em si. Ele é significativo porque ele foi pensado por um determinado grupo para representar aquele momento, ou seja, era daquela forma como a gente vê hoje, né, no Museu do Ipiranga, onde ele está, que se queria, né, que ficasse na memória da população brasileira. Né, e ficou, né, porque, de fato, como você menciona, ele está em quase todos os livros, principalmente os livros didáticos. E essa formação, eu acho, essa primeira infância, né, que aí pensando no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, né, da educação brasileira, eu acho que são os anos mais significativos de formação de uma memória. Né? Então, é o que nós guardamos
durante muitos anos, pensando que nem todos os brasileiros vão fazer uma faculdade de História, então não vão ter acesso, né, ao que a historiografia está produzindo, né, mais recentemente nas suas pesquisas. Então a maioria dos brasileiros, evidentemente, não vão ter noção do que foi efetivamente o Grito do Ipiranga, o que foi o momento de independência, né, do Brasil. Então é uma questão que começa muito antes, né, daquele dia do Grito do Ipiranga, efetivamente, né, e que na Bahia se perpetua até 2 de julho de 1823. Então, a gente tem ainda um período posterior àquele momento que está representado no quadro. E aí acho que a gente pode pensar a questão de memória, não é, de projeto político, do que se quer contar efetivamente, do que se quer que a população brasileira tenha, né, como sendo um marco histórico central. E aí pensar essa família, efetivamente, né, ligada à Casa Portuguesa, né, de Bragança, é ela que quer permanecer na história. Quem faz a história, quem está contando, quem está escrevendo, quem tem acesso, né, economicamente falando, para poder, né, encomendar um quadro, né, com um tamanho gigantesco como aquele, para fixar efetivamente uma memória. Né? É uma memória construída, mas que pega, que cola, e que chega aqui no século XXI. Tá? No quadro do Pedro América, notória a ausência de pessoas negras. Existe um apagamento dessas existências na iconografia oitocentista do Brasil? Não só nessa, eu diria, como em muitas outras. Então, aí voltando novamente à questão das guerras na Bahia, as pessoas que estão efetivamente lutando, né, nas guerras de independência, pensando Cachoeira, que era vila naquele momento do século XIX, hoje, né, uma cidade, e para quem não foi, eu super indico, porque você entra ali, as pessoas que estão naquela cidade, né, que fazem parte, tem muito orgulho, né, daquele lugar, da sua cidade, da história que eles têm, né, para contar sobre si, sobre os seus antepassados. Então, é um apagamento, é uma forma de invisibilizar efetivamente, né, a participação dessas pessoas. Então, nós temos, né, alguns indígenas, né, muitos negros, né, africanos e seus descendentes escravizados ou libertos, que fizeram... E aí uma questão que eu acho fantástico da gente pensar é onde ficam as mulheres nesse processo. Que aí, quando se fala de mulheres, né, porque a gente pensa gênero, né, a gente pensa raça, mas quando a gente faz o recorte de gênero, né, é muito mais impactante, porque as mulheres, efetivamente, elas não são representadas. Então, se a gente fala de Maria Quitéria, se a gente fala, né, de Maria Filipa, nossa, em que lugar elas ficaram nessa história? Totalmente invisibilizadas e apagadas. Então, assim, ainda que não se tenha tantos relatos, né, quanto se tem, né, de alguns grandes homens, tanto aqueles que vieram de Portugal para lutar, quanto aqueles que estavam aqui brasileiros, né, os nomes dos homens, eles sempre aparecem, né, em todas as fontes, né, e dessas mulheres nem sempre aparecem. Então, ainda tem essa questão de história que fica, né, no imaginário dessa história oral que é contada e que aqui no Brasil é muito recente, né, para a historiografia. Então, vamos dizer, tem uns 20 anos, né, nós temos aproximadamente que a história oral ela entra efetivamente como um campo de pesquisa, né, legitimado pelos historiadores. Então, é muito recente, mas é uma história que faz parte desse processo também. Então, as mulheres não fazem parte, entretanto, elas estavam lá, tanto ajudando, né, de forma indireta, né, tentando assim, seduzir os portugueses e os matando literalmente, né, queimando embarcações, como foi no caso, né, da Bahia. No caso de Maria Quitéria, né, se veste de soldado, né, pega a roupa do cunhado, né, segundo traz a historiografia, para poder lutar. Então, isso também é impactante. Né? Então, ela vai transgredir completamente todos os paradigmas daquele momento. Né? É uma mulher que quer lutar, se veste de homem para poder fazer parte desse momento. Vamos retomar, então, você estava falando da Maria Quitéria, de repente falar dessas mulheres. Sim. Eu acho que falar dessas mulheres, eu acho que é extremamente significativo nesse momento específico, né, político, econômico brasileiro, né, que nós estamos vivendo. Porque nós temos um embasamento de formação social, né, que é patriarcal, né, que vem com a família portuguesa para o Brasil, desde a colonização, atravessa o Império e chega à República. Não por acaso nós temos tantos casos de feminicídios, né, e por aí vai. Mas voltando a Maria Quitéria, né, por que contar a história de uma mulher preta, né, que luta, que comanda mais ou menos 40 outras mulheres no processo de independência? O que isso poderia significar, né, tanto para a historiografia do século XIX quanto do século XX e mesmo atualmente? Eu diria que a entrada de mulheres, né, mulheres negras na academia,
né, faz toda a diferença, porque são as perguntas desse momento que nós vivemos do presente com relação ao passado, com relação a fontes que já foram, né, trabalhadas por outros historiadores, que fazem essa retomada da história e trazem, né, o papel que essas mulheres tiveram nesse momento específico, né, de independência do Brasil. Então, elas foram fundamentais. Sem elas, provavelmente, não teríamos, né, como poderia dizer, o acontecimento em si, né, teria sido um pouco diferente. Então, ainda que não tenha sido tão significativo quanto as grandes tropas que lutaram, né, contra as tropas portuguesas na Bahia, né, essas mulheres foram, sim, fundamentais para que o processo acontecesse, né, e que se conseguisse a independência. E é uma pena que isso ainda não seja, né, que ainda não chegue nos livros didáticos, né, porque isso está muito conectado. Aí, retomando ao quadro mesmo do Pedro Américo, quando você olha a imagem, quais são as pessoas que estão representadas? Quem é que está no centro da imagem? Então, né, ela diz muito, né? Você vê no centro do quadro é Dom Pedro II, né, sentado nesse cavalo super grande, e é muito interessante a forma como ele é pintado, né? Parece que ele está no centro e as pessoas que estão no entorno elas vão diminuindo, né, o tamanho. Então você vê um caboclo, né, muito assim à esquerda do quadro, né, um tamanho muito diminuído, né? E bem ao fundo parece que você vê uma pessoa negra. Então, assim, isso tudo é muito bem pensado, muito bem, né, idealizado, né, o que se quer que fique na história. Então, acho que esse embasamento dessa sociedade patriarcal, ela contribuiu muito para que essas outras pessoas, né, não entrassem efetivamente como parte desse processo histórico, né? Sobre a Maria Filipa, você saberia contar um pouco pra gente, assim, você citou ela e eu fiquei aqui curiosa porque eu não sei exatamente, assim, sobre... Bom, o que se sabe, assim, não tem muitas fontes sobre, né? Então, o que os historiadores, principalmente os da Bahia, né, têm trazido a partir do que eles conseguem encontrar, né, das pesquisas tanto orais quanto documentais, é que era uma mulher negra, não é, que tinha essa, como eu poderia dizer, essa iniciativa, esse domínio, esse comando. Então, ela vai participar efetivamente da guerra. E, assim, eu acho que o mais fantástico é ela comandar, né, mais ou menos 40 mulheres, né? E ainda, né, dizem também, traz isso, né, alguns historiadores que pesquisam a fundo esse período de Maria Filipa, né, a questão delas terem usado um vegetal que chamava cansanção, né, que era uma erva. Então, ela usa isso para poder açoitar esses homens, né? É muito significativo, porque o açoite está ligado à questão da escravidão, né, a punição que geralmente os proprietários utilizavam com relação aos seus escravizados e escravizadas. E essas mulheres usam esse vegetal, né, essa planta, porque além dela, né, quando ela batia na pele, ela causava a sensação de queimação, né, de queimação. Então, eu fico imaginando como é que seria, né, essas mulheres açoitando, batendo literalmente nesses homens, né, com essa planta e eles ficando, né, com o corpo vermelho, enfim. Mas eram as estratégias que elas tinham, né? Então, é interessante pensar isso, que aquelas pessoas, né, tanto negras, assim como as mulheres negras que lutaram efetivamente nas guerras de independência na Bahia, eles vão lançar mão daquilo que eles têm, né, no seu entorno. Então, são armas brancas, eles não estão tão equipados quanto as tropas portuguesas, mas o que eles têm nas mãos é o que eles vão utilizar efetivamente para combater, né, as tropas portuguesas. Então, pensar numa erva, né, que essas mulheres usam e que isso diminui a potência, né, de luta desses homens é fantástico, né? Então, assim, é o que eu tenho, é o que eu posso usar e elas fazem uso desse conhecimento, saber específico que elas tinham para poder diminuir a potência, né, da luta ou do investimento de guerra dos portugueses, né? Então, assim, não se tem muitos documentos sobre, tanto sobre Maria Filipa quanto sobre Maria Quitéria, né? Mas eu acredito que o que se tem já é relevante principalmente para pensarmos ou repensarmos a história, né, que foi contada até aqui, né? Eu acho que principalmente aí nos livros didáticos, porque nós estamos formando a sociedade brasileira, cidadãos e cidadãs brasileiras, né? Então, acho que isso é muito significativo. Eu fico sempre pensando, sempre que a gente está pensando uma aula, né, para os nossos alunos e alunas, é a questão de não nos vermos representados, né, nos livros didáticos, nas páginas da história. Então, acho é muito interessante quando os alunos ouvem, né, quando nós citamos esses fatos que eles não tiveram contato durante toda uma trajetória escolar, né, que geralmente acontece, né? Então, para as minhas turmas de graduação e de licenciatura hoje, né,
principalmente da pedagogia lá na UERJ, eles se assustam, né? Falam assim, mas como assim isso aconteceu? Como assim essas mulheres estiveram presentes, né, nesse momento de guerra, né? Por que que Maria Quitéria teve que se vestir de homem para poder lutar? Porque hoje é algo que não faz parte, né, do nosso cotidiano, né? As mulheres estão inseridas em diferentes ofícios, né? E hoje representam a força de trabalho no Brasil, né, de forma muito contundente, né? As mulheres atuam em todos os espaços efetivamente, né? É claro que isso acontece, né, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, mas ainda assim é muito significativo, tá? Enfim. As ideias liberais que circulavam pelo Brasil já desde a Revolução Francesa, no final do século XVIII, ajudaram a pautar o debate abolicionista por aqui. Você acha que, de alguma forma, a independência do Brasil atrapalhou o processo de abolição no país? Eu acho que não. Eu acho que, assim, pelas fontes, né, pelas pesquisas que eu tenho realizado, pelas leituras que eu tenho feito, principalmente da legislação, pensando lei de 1831, que é a primeira lei de fim de tráfico, a segunda de 1850, a lei do ventre livre, sexagenários até, né, a Lei Áurea de 1888, eu acho que a intenção, né, dos grandes proprietários de terra e de escravizados não era acabar com a escravidão. Então, eles vão tentar postergar o fim, efetivamente, da escravidão de todas as maneiras, né, inimagináveis. Vamos pensar, a primeira lei, que é de 1831, né, ela está dizendo que o tráfico tem que acabar, né, mas ela não diz em nenhum momento que a escravidão tem que acabar, né, e ainda assim, ela foi uma lei que foi feita para ser cumprida, mas ela vai ser boicotada, né, por quem? Pelos funcionários, né, do Império, pelos traficantes, porque eles passam de comerciantes de gente, eles passam a traficantes, então eles são criminalizados pela própria lei, mas eles estão atuando porque é claro que esse comércio era um comércio extremamente vantajoso, se ganhava muito dinheiro, ainda que se perdesse um grande quantitativo de pessoas, né, do interior do continente africano até os principais portos, dos principais portos até chegar, né, com a travessia, até chegar nas Américas, e aqueles que se perdiam também, perdiam a vida depois que chegavam aqui, ainda assim, mesmo que eles ficassem com 50% de toda a carga, né, humana, ainda assim o lucro era extremamente vantajoso, não é? E aí, pensando essa questão, não é, você tinha falado inicialmente, eu estava tentando fazer uma conexão com o que você falou antes, no início da sua fala. Revolução Francesa, perfeito. Eu acho que, por exemplo, antes do processo de independência no Brasil, nós tivemos dois elementos que são fundamentais para a gente entender, né? Então, nós tivemos Inconfidência Mineira, que é um movimento muito mais de elite, mas era separatista também, né? E que foram influenciados por esses dois movimentos que você mencionou, tanto na França quanto nos Estados Unidos. E nós tivemos a Inconfidência Baiana. Essa, sim, eu acho que traz um marco muito significativo. Por quê? Porque, para além da questão de se separar de Portugal, de ter independência, né, eles também estavam levantando a questão do fim da escravidão. Então, eu acho que, para pensarmos um rompimento, efetivamente, com o que foi construído desde a colônia, no momento da colonização, da invasão portuguesa, aqui no território americano, esse foi um movimento mais drástico, né, mais contundente, ou seja, ele queria efetivamente romper com os paradigmas que foram fortemente construídos desde o momento da invasão de Portugal aqui. Então, eu acho que a Inconfidência Baiana é muito significativa. Então, um processo de independência, no caso da Bahia, que culminou com as guerras de independência, iniciando em 22, terminando naquele 2 de julho de 23, eles começaram muito antes, né? Então, foi um processo que foi, né, severamente, né, coibido pelo Estado Imperial, mas que naquele momento, né, 22 a 23, já não tinha mais, né, o governo não se sustentava, né, e a força política daquelas pessoas, política, né, acho que também está muito ligada à questão de uma economia moral, né, que eles vão forjando ao longo do tempo. E foi algo que foi construído, né, a duras penas, não foi fácil, né, certamente não. Mas eu acho que esse processo ele é significativo para nós entendermos por que as guerras de independência acontecem na Bahia, não no Rio de Janeiro, não em São Paulo, né, não em Minas Gerais. Né? Pensando a Inconfidência Mineira, ela foi um movimento de elite. Né? O da Bahia não. Né? O da Bahia tem aí, fundamentalmente, não é, esses sujeitos que estão vindo como escravizados,
né, e que vão ter as suas vidas modificadas completamente, tanto do momento que saem da África, porque eles perdem tudo, inclusive a sua própria identidade, e tem que ressignificar tudo isso quando chegam aqui nesse território, ressignificar a família, ressignificar o que eles eram efetivamente, porque eles deixam de ter o próprio nome, né? Então eles recebem um nome católico, né? Isso também é uma violência gigantesca. No caso das mulheres, para além de todas as violências, né, que é a questão do trabalho, a questão do açoite, né, dos castigos, a pouca alimentação, vestimenta inadequada, as diferentes moléstias, né, que acabavam dizimando essa população, no caso das mulheres ainda tinha violência sexual, que aí vai abalar psicologicamente também. Então, são diferentes elementos, né, que reduzem, né, e essa tentativa de reduzir esses indivíduos, né, à forma animal, no pior sentido possível, né, era algo que foi pensado dentro dessa estratégia de domínio, né? Muito bem pensado, né? E que funcionou muito bem. Então, não era só a violência, né, tanto física quanto sexual ou psicológica, né, mas também as formas de doação de terra, né, que tinha a questão de alguns senhores proporcionar a alguns escravizados ter, né, o domínio de alguma terra, porque eles estavam vinculados à terra e, portanto, não iam querer, né, fazer nenhum tipo de rebeldia, não iam querer matar o seu senhor nem o seu feitor, mas essa estratégia de controle, eu acho que a Inconfidência Mineira, ela acaba mostrando, a Inconfidência Baiana, ela acaba mostrando que não se sustentou, né? Por mais que houvesse as diferentes formas de tentação de manutenção desse status quo, né, de domínio, isso na Bahia não acontece. Né? E isso vai sendo paulatinamente mostrado até chegarmos às guerras de independência, né, que majoritariamente são homens pretos, né, pardos, né, que vão estar presentes nessa luta. Né? E aí um outro elemento assim também que eu acho bem interessante é que no caso, né, da Bahia, né, é algo que marca a história da Bahia ainda hoje. Né? E quando a gente, por exemplo, nos livros didáticos da Bahia, quando eles têm assuntos específicos, né, capítulos específicos que falam sobre a sua história, algo que nós não temos aqui no Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro está muito como se fosse Rio de Janeiro História Nacional, né? Mas na Bahia não. Né? Eles fazem questão de contar a história especificamente do que aconteceu na Bahia. Né? Então, acho que isso é um elemento também que é um diferencial, né, para pensarmos história. Mas aí eu concordo, eu acho que foi um processo muito lento, mas que começou muito antes, no século XVIII, certamente, né? Porque aí Revolução Francesa, é claro, vai influenciar muito o pensamento que surge a partir dela, né? Essa inversão completa e total da ordem social estabelecida, né? E que chega aqui, né? Então, chega no Haiti, né, antes, e aí por isso, né, haitiano nenhum poderia adentrar em nenhum porto brasileiro, porque seria aí um risco, né, para o status quo que se pretendia, principalmente de obediência de escravizados. Imagine, no Brasil, se hoje, pretos e pardos, né, segundo o IBGE, né, nós somos 56%, né, isso porque a autodeclaração certamente somos mais, né, imagine isso no século XIX, né, pensar Rio de Janeiro, né, Salvador, que eram conhecidos como quase territórios africanos pelo quantitativo de pessoas negras que aqui estavam. Então, se houvesse qualquer tipo de rebelião, certamente ela seria vitoriosa. Então, se tentou, de todas as formas possíveis e imagináveis, né, não permitir que isso acontecesse. Né? E isso foi de forma extremamente violenta. Né? Não era só negociação. Né? O conflito, ele fazia parte do cotidiano daquelas pessoas. Mas então, pensando nessas possíveis rebeliões que podiam estar se dando ali e essa opressão tão poderosa que fez com que as rebeliões não acontecessem, né, e a escravidão permanecesse, como que dá esse processo assim? Como que em 31 se faz essa lei, né? Como é que existe esse primeiro passinho de uma vitória que no fim das contas não acontece? Bom, começou muito antes, né? Assim, bom, nós temos fatores internos e fatores externos. O externo mais conhecido, que também é mais falado nos livros didáticos, né, que é mais mencionado, é a pressão inglesa. Né? Então, desde 1810, né, um pouquinho antes, a Inglaterra já tenta negociar com o Brasil, com Portugal, no caso, ainda não existia Brasil, né, com Portugal, né, o fim do tráfico de escravizados. Então, eles vão tentar negociar isso, faz parte dos acordos, principalmente, né, econômicos. E a Inglaterra está se dando bem muito, né, desde 1808, com a abertura dos portos, mas é algo que
como falei, por isso que eu penso que não existia nenhuma intenção efetivamente da elite, dessas elites do Império, em acabar com a escravidão. Essa mão de obra era fundamental para a sobrevivência do próprio Império. Ela embasou toda a construção do Império brasileiro, quer dizer, colônia e Império, né? Sem escravo não teria nenhum tipo de desenvolvimento, efetivamente, porque eles ocupavam todos os trabalhos possíveis e imagináveis. Então, eles estavam de norte a sul, de leste a oeste, ocupando todo o território, né, que hoje nós chamamos Brasil. Né? Então, não se queria perder, não se queria abrir mão, né, dessa mão de obra, efetivamente. Então, assim, Inglaterra está pressionando, é claro, Inglaterra tinha interesses políticos e econômicos, né, já tinha feito a Revolução Industrial, para continuar, né, mantendo o lugar que ela tinha, né, de grande país, de grande potência, precisava ter um público consumidor. Escravizado não tem salário. Né? Então, aí tem um primeiro ponto. Né? Mas tem também as questões internas. Né? Os próprios escravizados, eles meio que reivindicavam, né, liberdade. E liberdade pode ser muito diferente do que a gente entende hoje. Então, liberdade poderia ser para alguns escravizados aqui na corte, né, Rio de Janeiro, capital, poderia ser não morar na casa do senhor. Então, para alguns escravizados, principalmente escravizados ao ganho, né, mulheres que vendiam, que eram vendedoras, né, de tabuleiro, os homens que que dominavam qualquer ofício, fosse carpinteiro, pedreiro, né, os ferreiros, para eles, né, não morar dentro da casa do senhor poderia ser algo, né, benéfico, poderia ser um pouco de liberdade dentro de uma sociedade escravista. Então, poder trabalhar, né, pagar o seu jornal, que eles conseguiam num dia, ele tirava parte, pagava o senhor, a outra parte ficava com ele. Então, ele pagava aluguel, ele morava com sua família, fora do domínio, né, da casa do seu proprietário. Isso significava liberdade para alguns. Então, a liberdade, como nós pensamos hoje, é muito diferente da liberdade que era pensada por esses indivíduos. Né? Por exemplo, uma mulher escravizada, poder cuidar ou ter filhos, naquele momento, poderia significar muito, tendo em vista que a grande maioria, às vezes, nem via o seu filho depois de nascido, porque seria alugada como ama de leite. Então, liberdade, naquele momento, poderia significar muitas coisas e muito, muito diferentemente do que a gente pensa a liberdade hoje. Então, a gente pensa em liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, né, que para alguns hoje ainda é complexo. Né? A gente passou por 4 anos aí extremamente complicados, pensando aí em mídia, né, jornalismo, enfim, né, a gente pensa que a gente já viveu de tudo no Brasil, que a gente está dentro de uma república democrática, né, segura, a gente, né, se depara com fatos históricos e políticos que nos mostram que nada é seguro efetivamente, né, em se tratando de política. Mas, ainda assim, eu acho que a liberdade, né, para essas pessoas era algo que era conquistado com muito suor, com muita luta. Mas era possível, era possível. Essa negociação, ela existia. Não era algo que existia de forma genérica. Não, muito pelo contrário. Eram pouquíssimos aqueles escravizados que tinham acesso a essa pequena liberdade. Alguma coisa no status jurídico do negro escravizado mudou a partir da independência do Brasil? Não, nada, né? Quer dizer, o Brasil fica independente, mas não estava dentro desse projeto, né, político a liberdade desses escravizados. E aí eu vou bater na mesma tecla, né? Para essa elite, muito pelo contrário. Inclusive, mesmo depois, esse pós-abolição, esse pós-13 de maio de 1888, na verdade, há uma tentativa, alguns historiadores trazem isso a partir de algumas diferentes fontes, né? A tentativa que se tem é dessa manutenção. E aí a gente vê a troca, né, do senhor, né, proprietário de escravo, para o chefe, né, o chefe da empresa, né, ou o proprietário de alguma loja, enfim. Esse trabalhador que segue, né, o fim, né, da escravidão no Brasil é um trabalhador que deve ser subserviente. Né? Ele não levanta voz, ele não se contrapõe. E aí a gente pode conectar vários outros elementos, né? Como, por exemplo, a questão do acesso à educação. Né? Historicamente, é objeto de luta, né, de diferentes grupos sociais e políticos no Brasil, mas que incide diretamente nessa tentativa de controle dessa população trabalhadora, né, desses trabalhadores no Brasil. Se a lei de 1837 diz que africanos, mesmo os livres, não poderiam frequentar a escola, a instituição, né,
quando se acaba a escravidão, né, não tem nenhuma lei que vai dizer que eles deveriam ser inseridos dentro, né, dessas instituições escolares. Portanto, eles estão fora. E aí o que mais me impacta é quando eu estou pegando as fontes que eu tenho pesquisado agora, mais recentemente, e me deparo com vários escravizados que sabiam ler, escrever, né, dominavam português e dominavam outras línguas estrangeiras, né, como o francês, o espanhol, o alemão, o inglês. Então, é interessante pensar nessa resistência. Por mais que os médicos, a igreja, os políticos intelectuais do século XIX, né, tentassem demonstrar, né, de diferentes formas, que o africano ele era incivilizado, ele era menos capaz intelectualmente, né, do que o europeu, do que os descendentes de europeus, do que os brancos, as fontes do próprio século XIX, estão me dizendo o contrário. Então, isso é fantástico, né? Mas só que essa construção cultural, ela permanece, né? Quando nós, né, vemos os dados do IBGE e do IPEA, acho que eles dizem muito, né? Então, quando a gente vê maior número de evasão nas escolas, né, são de pessoas, de adolescentes negros, principalmente no ensino médio, né, entre a faixa de 14 e 16 anos. E aí os exemplos que o IBGE traz são, e a gente que está dentro da escola, a gente vê muito isso, que são meninas que engravidam, né, são meninos que querem adentrar no espaço, né, de trabalho, querem ter um trabalho, né, enfim, mesmo que seja para ajudar, né, nos gastos da sua família, né, majoritariamente são pessoas negras, né? Quando a gente pensa também o número de acesso, né, embora tenha aumentado nos últimos anos por conta das cotas, ainda assim o número de negros e negras dentro das universidades, mas aí tem um outro elemento, mesmo que esse indivíduo ele se forme, ele tenha um curso, né, de graduação, licenciatura, seja lá que curso ele faça, ele não consegue também ultrapassar outra barreira que é a do emprego. Então, cargos de liderança geralmente são ocupados por pessoas brancas, majoritariamente homens, depois mulheres. Ainda tem essa questão de gênero, que aí pensar a sociedade brasileira é extremamente complexo e está diretamente conectado com a formação. Brasil colônia, Brasil império, independência do Brasil, porque independência para quem? Quem tem acesso à independência efetivamente? O que muda, como você fez a pergunta, o que muda para a população escravizada? Nada. Tudo continua da mesma forma. Né? Essa tentativa dessa manutenção daqueles indivíduos continuarem ocupando os mesmos lugares vai atravessar a linha do tempo, vai atravessar a barreira do império, vai chegar na República, e eu diria que chega até hoje, né? Ainda no século XXI, ano de 2023, que nos encontramos nesse momento. Quando a gente olha os espaços públicos de poder, quem são as pessoas que efetivamente ocupam esses espaços? E por mais que a gente trabalhe, né, na formação desses indivíduos, nós nos deparamos com algumas construções, que foram fortemente construídas, né, durante séculos e que é muito mais difícil de nós rompermos. Então, trabalhando com educação, trabalhando com pesquisa, né, com escrita, por mais que eu tente sempre, né, costurar e provocar um pensamento crítico, eu me deparo com essa dificuldade. Eu acho que essa construção cultural ela é muito mais difícil de nós conseguirmos quebrar. Né? A gente muda um governo, né, de um dia para o outro por meio de um golpe. Né? A gente dormiu o Império, acordou República. Né? Nós dormimos República Democrática. Em março de 69, acordamos, né, uma ditadura civil-militar. Então, isso a gente consegue mudar rapidamente. Mas a cultura construída durante séculos, essa, infelizmente, nós não conseguimos, por mais, né, que nos esforcemos. E são várias pessoas. Né? Nós temos intelectuais negros e não negros, brancos e não brancos, que têm investido numa política antirracista. Mas nós percebemos que isso é muito difícil, né? Ao fim e ao cabo de nós conseguirmos romper. Então, tem muita luta pela frente. Mas eu acho que ressignificar, né, essas questões que vocês trazem aqui, a maneira como vocês, né, estão abordando essa questão do que significou a independência do Brasil, nos permite repensar justamente esses outros sujeitos históricos que não foram mencionados até então, né, como parte significativa dentro desse processo. Isso é muito relevante, porque nós conseguimos ressignificar, né, fazer com que esses sujeitos que ficaram, né, submersos, eles possam efetivamente emergir, né, na história, no cenário brasileiro, como tendo sido importantes nesse processo. Não, porque a gente fica se perguntando muito em relação a essa agência de homens e mulheres negras nesse processo de independência, e você falou da Maria Filipa, da Maria Quitéria e de outros homens negros que estavam
nessas rebeliões da independência baiana, mas que independência que eles queriam? Porque ela certamente é muito diferente da independência Sim. que foi conquistada, né? Sim. Eu acho que num primeiro momento era a independência de Portugal, não é? E aí é claro que esses homens e essas mulheres negras, africanos e seus descendentes escravizados, eles estão muito mais pautados, é claro, na sua própria independência, não é? Que aí é liberdade. E aí o que significa essa liberdade? Como eu falei, são muitas coisas, né? E assim é interessante porque o que significava efetivamente liberdade para esses homens e essas mulheres? Nós não vamos saber, né? Por quê? Porque eles não deixaram escrito. Então, os documentos que nós temos de escravizados ou ex-escravizados que foram encontrados até o momento, eu acredito que tem muito mais, a gente precisa de muito mais pesquisa para isso, né? A gente consegue, né, entender mais ou menos o que eles estavam pensando enquanto independência. Então, eu vou citar a carta da Comissão de Libertos de Pati de Alferes, né, que foi escrita, são 7 homens que escrevem uma carta para Rui Barbosa, não é, em abril de 1889, portanto, um ano depois do 13 de maio de 88, né? E eles falam que a liberdade, e essa frase me marcou muito no documento, né? A carta chega, está lá na casa de Rui Barbosa, disponível para quem quiser acessar, né? O que é mais incrível é isso, o documento está lá, né? Eles escrevem para Rui Barbosa, né? Eles sabem para quem estão escrevendo. A carta chega, é publicada, né, por Rui Barbosa no jornal, e depois outros políticos, amigos de Rui Barbosa, também vão publicar a carta em seus jornais. Mas é interessante que eles vão dizer: a liberdade não foi dada pela rainha, é assim que eles se referem a Isabel. A liberdade foi conquistada pelo povo. Eu acho isso muito significativo, né, porque a imagem, como esses indivíduos, que são ex-escravizados, né, eles são libertos. Liberto é aquele que foi escravizado um dia, né? Livre é o europeu que nasceu livre. Então é interessante pensar, porque eles estão pensando liberdade dentro daquele momento histórico, né? Esse documento é muito significativo por isso, né? Nós temos pouquíssimos documentos que foram deixados pelos escravizados e escravizadas. Então, o que nós temos até hoje, para mim, é muito significativo, porque o que nós pensamos e entendemos como liberdade é muito diferente do que era liberdade para aqueles sujeitos, né? E assim, eles sempre transgrediram, né? Se a gente pensa, por exemplo, nas joias de crioula do século XVIII, desculpa, a gente vai voltar no XVIII, mas é porque eu penso isso, né? Assim, teve um documento que foi feito pelo rei de Portugal da época, chama-se Pragmática, de 1749. Nesse documento, o rei vai dizer que pretos, pardos, africanos, não poderiam usar nenhum tipo de tecido de luxo, então renda, linho, tá? E não poderiam usar nenhum metal, né, valioso, ouro e prata. Tá? Tá lá no documento. Né? Mas essas africanas que estavam aqui, nesse lugar aqui que a gente chama Brasil hoje, elas estavam usando joias de ouro. Né? O que, para os designers, eu estava lendo uma tese outro dia de uma designer da USP, que ela vai dizer isso, né? Ela pesquisa, né, fez uma pesquisa gigantesca sobre esses itens, né, de designer, de joias, e vai dizer, nesse momento surge o designer de joia brasileiro. Porque assim, é muito específico, porque elas... O ourive, geralmente, quem trabalhava com isso tinham que ser portugueses, tinham que ser homens brancos, mas eles usavam quem? Os escravizados, óbvio, para fazer o trabalho. Esses caras aprendiam, eles eram autodidatas, né? Então, eles conseguiam aprender. Então, eles vão utilizar tanto da questão, né, do design português, quanto do que eles conheciam de África. Eles juntam tudo isso. E para ficar melhor ainda, tem também o que eles captam, né, da cultura indígena, né, dos diferentes grupos indígenas, dos povos originários. Então, o que nós temos de joias que vão sendo construídas por esses indivíduos naquele momento, século XVIII, né, pode-se dizer que ali nasce o design de joias tipicamente brasileiro, né? Então, e você percebe isso. Sabe aquela continha de Viana, que sempre que a gente vai em Lisboa, né, tem aquilo que ainda vendem, né? Pelo menos achei tão bonitinho, eu comprei, né? E aí fui ler a história. E eles estavam dizendo que geralmente as madrinhas, né, compravam sempre no aniversário dos afilhados aquela continha de Viana, né, amarrava na fita para poder presentear os seus afilhados e afilhadas. Falei, incrível, né? Mas é uma bolinha que ela é toda enfeitada, né, com vários bolinhas em cima, então fica um desenho muito peculiar, né? É bonito de ver, né? Que é um detalhe muito assim fino, né? Mas é muito legal. Então aqui a gente vê aquele tipo de enfeite naquelas bolinhas conectado com outras argolas, né? Então aqueles colares imensos, né, que essas mulheres usavam tinham vários, né, significados. Então poderia demarcar o lugar que essa mulher ocupava dentro da sociedade,
né? Poderia demarcar o espaço dentro da irmandade a qual ela fazia parte, mas também estava ligada à questão econômica. Então, se ela precisasse fugir, rapidamente ela poderia vender, porque o ouro vale muito. E ela também, e aí uma questão também que a gente sempre pode observar, inclusive nas pinturas de Debré, de Rugendas, né, que são fontes imagéticas fantásticas, né, que trazem esse século XVIII e XIX, no caso de Debré e Rugendas, de XIX, né, mas que aparece, geralmente essas mulheres estão com muitos colares, né, muitas pulseiras, muitos anéis, é óbvio, né, se a gente parar para pensar, elas não vão ter um lugar específico para guardar as suas joias, né, como fosse, por exemplo, a senhora, né, geralmente as senhoras brancas, né, de origem europeia, elas usam um colarzinho de pérola, um brinquinho de pérola, coisa muito singela, né. Desculpe, mas essas outras mulheres africanas, suas descendentes, elas vão usar tudo preso ao corpo. Então, se precisasse, né, fugir, se precisasse vender, é uma forma também de amealhar, né, economicamente o que elas conseguem, né, fazer de dinheiro. Também tem, né, alguns historiadores que mostram que cada conta, né, para algumas mulheres, né, cada argola que elas tinham no colar era presente dos seus amantes, né, mas elas vão colocando ali e na maioria das vezes esse ouro, essa prata que elas amealham durante, né, alguns anos também servia para a compra da sua liberdade. Então, sabe, essa questão da liberdade, assim, para mim é muito impactante pensar, como eu falei nessa Carta dos Libertos, né? Sim, é incrível pensar que eles conheciam a legislação, né? Eles sabiam, né, que Rui Barbosa foi um dos políticos, né, jornalistas que mais atuaram antes da promulgação da Lei do Ventre Livre. Né? Então, não é por acaso que eles enviam a carta, né? Não é por acaso que essa carta chega, é publicada nos jornais, né? E chega até nós. Eu acho que é um dos pouquíssimos documentos que nós temos que foi escrito por ex-escravizado. E aí já tem a questão da escrita, né? E aí tem pessoas que vão dizer, será que foram eles? Não foram? Então, assim, os documentos já me mostram hoje, pelas pesquisas que eu estou realizando, que eles sabiam, alguns deles sabiam ler e escrever, né? E eu tendo a desconfiar que os números que nós temos no censo de 1872, né, que é o censo mais completo que nós temos no Império, que possivelmente ele não teve acesso a todos aqueles escravizados e escravizadas que sabiam ler e escrever. Porque nos jornais, os anúncios de fuga, né, aparecem esses indivíduos. Ou fuga, ou venda, ou aluguel, homens e mulheres escravizados que sabiam ler e escrever, e como eu falei, né, outros idiomas. Né? Então, dominavam o francês, o espanhol, o alemão, o inglês, que contradiz exatamente aquilo que se construiu, né, no imaginário popular com relação à capacidade intelectual daqueles indivíduos. Né? Então, para mim, é significativo isso, né? Dessa questão da liberdade. Tem uma outra carta que foi escrita também por escravizados, né, onde eles entram em greve. Né? É um outro documento assim, fantástico, fantástico, né? Porque eles estão negociando e eles não estão pedindo, eles estão num tom de ameaça, né? Falando com o seu proprietário, nós não queremos guerra, nós queremos a paz. Bom, se você inicia um documento dizendo que não quer guerra, quer paz, é porque você está preparado para a guerra. Óbvio, né? Eles estão escrevendo para o senhor e vão dizer que vão entrar em greve e eles param efetivamente de trabalhar, né? E estão exigindo domingo para descanso, eles estão exigindo um dia para eles, né, terem as festas deles, os batuques, não é? Então, eles estão negociando diretamente com o seu proprietário. Então, eu acho também fantástico. É um documento escrito. Então, são poucos, mas eles são significativos. Então, assim, poder ter um dia de festa sem que o senhor se metesse, sem ter que pedir autorização, isso é liberdade. Né? No mundo todo, uma sociedade toda escravista, né? Você poder fazer sua festa, tocar seu batuque, né? Ter a sua religiosidade, isso é liberdade. Então, assim, para nós que já nascemos numa sociedade, né, com a Constituição de 1988, né, um pouquinho antes, 1891, primeira Constituição republicana brasileira, onde o Estado passa a ser laico, isso é muito surreal. Então, assim, imagina como assim, né? Eu posso ir à festa, né? Eu sou maior. Isso não fazia parte do cotidiano desses indivíduos. Então, eles estão tentando negociar, né? Ter direito a usar a mesma barca que o senhor utilizava para vender os seus produtos, eles também levarem os seus produtos. Ou seja, eles iam economizar com isso. Então, provavelmente, os lucros deles também seriam maior. E aí, para quem está pensando em comprar a sua liberdade, faz toda a diferença. Não pagar o frete desses produtos que se quer vender é dinheiro a mais no bolso deles, né?
Então, assim, são todos? Não, não são todos escravizados, mas é impactante saber, né, que esses escravizados, também de uma fazenda que está no interior, né, do Nordeste, na Bahia, se eu não estou enganada, é muito significativo, porque é justamente nesse mesmo lugar que nós vamos ter as guerras de independência, né? Então, assim, são momentos, entender essa liberdade, sabe, assim, o que eles queriam efetivamente, né? Eles queriam que os grilhões fossem rompidos, né? E aí a independência não vai fazer isso, né? A independência está pensando ali, a independência política, nem econômica o Brasil não vai ter, porque continua devendo muito à Inglaterra, né? A independência naquele momento é somente política. Pequeno comentário, né, que eu acho muito irônico, que no hino da independência fala dos grilhões que a gente finalmente conseguiu se libertar, né? Quem, Tipo, né? E, na verdade, são os gente, brancos o Brasil de Portugal, né? exatamente. Então, assim, para os escravizados nada vai mudar, né? Nada, muito pelo contrário, né? Então, assim, tem uma entrada maior, porque em 1830 é o momento que a produção de café ela começa a ter uma demanda muito grande. Então, assim, se tem uma demanda, e aí não sei se a gente pode falar que, sei lá, se é engraçado ou não é, mas enfim, mas em 31 tem a primeira lei de fim do tráfico. Isso aí, eu tenho pensado muito sobre isso e tentando, né, cruzar as diferentes fontes que eu uso nas minhas pesquisas, mas é interessante porque a maioria dos proprietários de fazenda aqui em Vassouras, que é o lugar que eu mais pesquisei durante o meu mestrado, eles também estavam vinculados à política. Então, não é por acaso que um pouco antes, 5 anos antes, nós temos uma entrada maciça de africanos escravizados no território brasileiro. Aí, logo depois da lei, tem uma diminuição, óbvio, né? O medo terrível de entrar em guerra com a Inglaterra. Isso poderia ter, de fato, acontecido, né? Segundo a documentação. E depois começa novamente a entrar mais africanos escravizados ilegalmente, né? Porque a partir de 31 eles entram de forma ilegal, mas eles estão entrando. E segundo os documentos que nós temos, né, que a historiografia tem, até 56, ou seja, 6 anos depois da segunda lei de fim de tráfico, de 1850, ainda temos a entrada de africanos escravizados ilegalmente no Brasil. Então, isso chama muita atenção. Então, a conexão que esses indivíduos tinham, né, os donos de propriedades, né, e donos de escravizados, com a política, permitiu que eles se antecipassem efetivamente à promulgação dessas leis. Então, eles compravam, né, muitos escravizados, que eles estavam com as senzalas abarrotadas de escravizados, meio que para garantir. E aí tem toda uma questão da medicina, né, que aí também é o que eu tenho pesquisado bastante, que é como é que a medicina pode colaborar, né, para que essa mão de obra ela possa, né, ser maximizada, né, aumentar ainda mais, né, o uso dessa mão de obra. Então, é cuidar do corpo doente, é você escolher o escravizado quando ele chega, né, entendendo que o corpo pode dizer muito. Então, se ele tem algum problema que pode ser, né, desenvolvido, né, com relação principalmente à pneumonia e à tuberculose, que era o mal do século, no século XIX, então eles ensinam o médico, né, a bater no peito do escravizado para ouvir o som que faz, né, e assim, é uma medicina muito pedagógica, né, está ensinando o proprietário, aquela pessoa que vai ao porto comprar um escravizado, qual é o melhor escravizado que ele tem que comprar, justamente pensando no futuro, aquele que pode, né, ter filhos, garantir aí, né, a continuação da sua propriedade escravizada, aqueles que não vão desenvolver determinadas doenças, né, principalmente aquelas que mais matavam, são as infecto-contagiosas, e aí eu diria que a tuberculose era realmente o mais preocupante, saber cuidar desses indivíduos. E o terceiro ponto, primeiro, é saber comprar, identificar a doença e agir rapidamente no corpo. E quando a menina, né, deixava de ser menina, passava a ser mulher e ela pudesse engravidar. E aí a intervenção da medicina vai ser fantástica. Um médico que eu pesquisei no meu doutorado, por isso que eu fui até a França para poder fazer parte da minha pesquisa lá, era um médico francês, o Jean-Baptiste Albambert. Então, ele chega em 31. Em 34, ele publica um manual sobre doença dos pretos, né? E ele veio para cá para estudar doenças populares. Claro, ele está fugindo de Carlos X na França, né? Ele foi perseguido, né? Poderia ter sido morto na França, enfim. Então, ele veio para cá para fugir, efetivamente, né? Um fugitivo político. Mas ele vai se dar muito bem aqui, né? Porque o manual dele é vendido a 8 contos de réis, né? Era um preço significativo, né? Era o mesmo preço que o manual do Sigot também era vendido aqui na corte. E ele tem uma segunda edição que é de 39. Né? Então, ele tem um capítulo especificamente sobre a questão das mulheres. Porque esse corpo feminino, ele é produto, né? Eu costumo dizer que ele tem uma tríplice, né, utilização. Ele é produto, ele é produtor e ele é reprodutor. Então, essa mulher como produto, né, ela é comprada, ela é uma propriedade
da qual esse proprietário não pode abrir mão. Então, no momento do parto, né, ele vai ensinar exatamente o senhor, o proprietário, como ele pode, por exemplo, identificar se a criança está na posição certa para nascer. É uma questão que eu fico sempre perguntando. Como é que deve ter sido para muitas escravizadas, mulheres, naquele momento do século XIX, onde o corpo da mulher não deveria ser tocado? Isso vale para europeias e não europeias? Né? Essa questão da circularidade cultural, ela existia, né? Tanto é que as escravizadas tinham parteiras ao seu lado, né? E não parteiros, né? Eram parteiras mulheres, como deveria ser para essa mulher, né? Ter o senhor ali, né? Aquele que compra, aquele que, né? que violenta, né? Enfim, fazer o toque, né? É algo que eu não consigo dimensionar, não consigo. Né? Por mais que eu tente abstrair, para mim é muito difícil. Mas o médico vai dizer que é importante, porque se a africana, né, tiver com a criança na posição normal, ele não vai precisar chamar um cirurgião, porque o cirurgião é muito caro. Então não precisa. Não é? Só que ele não consegue. Quando esse médico que eu estudei, né, ele cita o momento do parto dessa escravizada, ele está olhando, é o olhar de um homem europeu olhando aquele parto dentro de uma senzala. Mas ele não consegue, né, vislumbrar o que existe ali. Né? É uma comunidade de senzala onde aquela mulher que estava parindo aquela criança, ela faz escolhas. Ela escolheu estar com outras 4 mulheres parceiras, né? Outras 4 africanas ou descendentes de africanas do seu lado. Ela faz uma escolha. E é muito, assim, a forma como ele escreve, como ele ensina o proprietário, é muito impactante, né, eu diria. Porque ele vai dizer que a africana, né, por ser incivilizada, sente menos dor do que a europeia. Então, portanto, ele não precisava ter gasto. Isso é assustador, né? Século XIX, está escrevendo isso na primeira metade do século XIX. É mais assustador quando a gente olha hoje as pesquisas da Fiocruz, né, das pesquisadoras, a gente vê a questão da violência obstétrica, que ainda acontece, né, não só com mulheres negras, mas muito mais com mulheres negras, né? Então, é assustador, né? Uma questão de pensar esse corpo, né, feminino negro dessa maneira. Ele vai dizer, o proprietário, você não pode se dar o luxo de perder nenhuma propriedade, nem a mãe, nem o filho. Naquele momento, né, 1834, quando é publicado o primeiro manual, já tinha tido a primeira lei de fim de tráfico. Portanto, o preço do escravizado está muito alto. Então, como é que você vai, né, permanecer com essa mão de obra escravizada? Uma das possibilidades são os novos filhos que nascem. Ele vai ensinar, inclusive, como é que esse proprietário poderia incentivar a sua escravizada a engravidar, porque a maioria delas não queria. Tá? Então, você dá um prêmio, oferece um prêmio que elas vão ficar, né, satisfeitas. Nos Estados Unidos, geralmente, eles davam um dia a menos de trabalho para aquela mulher. Então, pensando, né, são estratégias que esses proprietários de terra e de escravizados vão utilizando nos diferentes, né, pontos da América escravista, né, nesse Atlântico Negro. Tá? Mas são estratégias muito parecidas. Então, assim, acaba o tráfico, mas a escravidão, ela permanece. E eu diria que hoje, mesmo com as leis trabalhistas, nós temos aí, né, o trabalho análogo à escravidão, ou seja, vão se reinventando formas, né, de se manter um grupo de trabalhadores ao menor preço possível para garantir o maior lucro possível, é claro, né, para aquele que está contratando esses trabalhadores. Né? Esse ano, o enredo da Beija-Flor de Nilópolis se chamava Brava Gente, o grito dos excluídos no bicentenário da independência. E a sua convocação, quando eles fazem um texto sobre o enredo, eles fazem um chamado para refundar um novo marco da independência do Brasil a partir do 2 de julho de 1823. A data da independência da Bahia, né, que você está falando tanto aqui, tão fundamental. Como é que você vê o fato de uma escola de samba trazer esse enredo nesse ano? E qual a importância que você acha que isso tem para o Brasil hoje? E como é que você enxerga essa proposta deles para esse novo marco da independência? Eu acho que o samba ele sempre foi resistência, né? Ele já nasce como resistência, né? Uma criação brasileira, né? De descendentes de africanos escravizados. Foi perseguido até o século XIX, né, pelo chefe da polícia aqui no Rio de Janeiro, então o sambista era marginalizado. Isso só vai mudar em 1930 com Getúlio Vargas, porque aí tenta ressignificar o samba, é o que acontece, então vincular aí a trabalhadores, mas o samba ele sempre foi
resistência, efetivamente, e está ligado, é claro, né, à população negra, né, aqui no Rio de Janeiro e de uma forma, hoje, muito mais o Brasil, né, mas eu acho que as escolas de samba sempre trouxeram, né, nas suas letras, uma manifestação política com relação não só à questão de Áfricas, não é? Pensando toda a pluralidade que se encontra no continente africano, mas também dos povos originários, né? E muitos, eu diria que muitos dos sambas, né, que nós já tivemos e temos ainda, eles são letras muito politizadas, né? É uma forma de tentar, né, mostrar não só a cultura, mas também eu acho que o agenciamento, a agência, sabe? A transgressão, né? A resistência dessa população. Eu acho que samba não é só música, sabe? Não é só entretenimento. É claro que ele vai ser ressignificado agora, principalmente, né, no final do século XX, início do século XXI, porque ele hoje ocupa um espaço que é muito mais elitizado do que foi no passado. Mas ainda assim, eu acho que ele é muito significativo porque ele traz, né, em si, eu acho que é uma marca mesmo, assim, desde que nasceu, né, de protagonismo negro, né? Acho que isso é muito forte. E ressignificar, né, tentar mudar, né, o Grito do Ipiranga de 22, né, de novembro de 22 para 2 de julho de 23, eu acho que é justamente tentar, né, trazer para a história aqueles indivíduos que ficaram excluídos, né, no Grito do Ipiranga, no quadro, né, do Pedro Américo, né, que não são representados efetivamente. É tentar colocar, né, ao lado desses outros sujeitos históricos também a presença indígena e a presença negra. Afinal, eles estavam ali, fizeram parte desse processo, que não foi um processo que começou em 22, muito pelo contrário, né, ele começa muito antes, né, eu diria que no caso de Minas e da Bahia, com as Inconfidências, né, mineira e baiana, com essa tentativa de rompimento. E aí, mais uma vez, eu digo que a baiana foi muito mais, né, contundente, quando eles tentam romper não só politicamente com Portugal, mas principalmente acabar com a escravidão, né? E não por acaso os quatro, né, as únicas 4 pessoas que vão ser punidas com a pena de morte, né, no caso da Bahia, são 4 homens negros, não é? Então, isso também é significativo, né? Isso significa o que o Estado pensa com relação a essas pessoas, né? E é uma forma também de educar. É a mesma coisa que fizeram com Tiradentes, né? Naquele momento ele vai ser o grande vilão, né, do Império, mas quando o Brasil deixa de ser um império e passa a ser uma república, eles retomam essa personagem, né? E ele vai ser ressignificado como sendo o grande herói. Na verdade, nem herói, nem vítima, isso é uma construção, né, de determinados grupos, né? Aqueles indivíduos, na verdade, eram seres humanos que estavam, tentando ter uma vida um pouco melhor, né? Então, acho que trazer essa questão de herói, isso para mim acho que é uma grande bobagem, mas não significa efetivamente o que aqueles indivíduos queriam para si e para os demais, né, que os cercavam. Enfim, eu acho que ressignificar, né, a data da independência, eu acho que é justamente, né, trazer esses indivíduos que foram completamente retirados, né, do quadro, né, do Pedro Américo, de Independência ou Morte, né? É como se fosse tentar colocá-los, né, naquela imagem. Enfim, poderia ser, né? Assim, pensando, imagina, refazer o quadro, né, fazer uma intervenção artística, né? Seria interessante, né? Bom, meu pensamento, é claro que jamais ninguém vai pensar e vão me achar louca, mas que seria interessante, seria, né? É uma forma de arte. E aí coloca lá os indivíduos, botar um pouco mais, né, de negritude ali. É o que falta, né? Enfim. Falando sobre sequestros de data, né? O ex-presidente de extrema-direita que a gente teve tentou sequestrar a data da independência do Brasil para o seu projeto nacionalista e antipopular. Qual é a importância da disputa das narrativas e da disputa das datas históricas? Nossa, que pergunta difícil essa, né? Bom, eu posso falar mesmo o que eu penso, Tá bom, eu não considero assim, né? Eu vou desconsiderar essa imagem, não é? Porque acho que esses últimos 4 anos nós tivemos uma total tentativa de apagamento efetivo do que foi a história do Brasil, né? Então,
essa questão de negar a ciência, negar a própria história e tentar ressignificar isso é muito perigoso. Né? Porque nós estamos ainda, vai levar muito tempo para que a gente consiga reverter o que foi construído nesses últimos anos, que começou um pouco antes, né, das próprias eleições. Então, assim, foi um processo muito longo que nós tivemos, né, para trabalharmos alguns elementos de construção de sociedade brasileira, né? E aí, nesses últimos 4 anos, eu acho que nós tivemos uma regressão muito grande. Pensar a questão hoje, né, vendo as mídias e os jornais, é assustador ver o número de pessoas que não vacinam seus filhos, sabe? Então, pensar a ciência, porque a história é uma ciência, né? Então, tem uma margem, né, para o imaginário histórico, né? Tem uma margem para a interpretação histórica, porque você tem você tem vários documentos, né, escritos, você tem que analisar, você tem que entender o contexto daquele momento histórico antes de você escrever. Então, você tem que ler o que já foi produzido, tem que conhecer as outras pesquisas. Então, pegar todo esse trabalho científico que foi, né, feito por diferentes historiadores, não só aqui no Brasil, como fora, porque nós temos grupos, né, de brasilianistas, tanto nos Estados Unidos quanto na França. Né, o grupo que eu faço parte na França é um grupo que estuda Brasil. Tá? Então, são pesquisadores sérios. Então, você pegar tudo isso e jogar na lata do lixo, eu acho que é muito perigoso, né, porque a interpretação pela interpretação, ou pelo achismo, né, põe em risco a própria ciência. Né? Então, assim, eu acho que é desconsiderar o trabalho de grandes, né, cientistas. Eu acho que a gente pode sempre rever datas, fatos, isso é bom, é positivo. A questão é como isso é feito, né, dentro desse processo. Né? Quais são os critérios, que elementos essas pessoas estão utilizando para poder ressignificar, né? Como eu falei, por exemplo, o quadro Pedro Américo, se a gente tiver que ressignificar, a gente está ressignificando com base em fontes, com novos estudos, né? Com novas perguntas que surgem com esses novos sujeitos que fazem parte da academia hoje. Então, hoje nós temos muito mais mulheres, né, que são acadêmicas, né, historiadoras, né, enfim, o que não existia no século XIX. Né? A mulher só teve acesso, né, a universidade, a lei, né, que permite a entrada de mulheres na universidade aqui no Brasil é de 1879, se eu não estiver enganada, 1870, final do século XIX. Então, assim, isso é significativo. Então, ter mais mulheres, né, fazendo parte, é óbvio que a mulher vai querer... Bom, nesse processo de independência, onde estão as mulheres? Né? Elas se esconderam em casa, não participaram? Então, elas foram fundamentais para a alimentação dos homens que estavam na guerra, né, efetivamente, para levar... como é que se fala? Remédios, né, para as feridas, né, água, mantimento, para tudo isso. Foram elas que efetivamente, né, fizeram a manutenção de vida desses indivíduos que estavam lutando. Isso também não é colocado, não era colocado. Então, eu acho que a entrada de mulheres, né, e de outras etnias dentro da academia foi fundamental para ressignificar. Eu acho que isso é importante. Mas isso tem que ser feito com muita seriedade, né, porque história é ciência, né, então a gente não está agindo com suposições, né? A gente está embasado em pesquisa empírica. Né? São muitas horas dentro dos arquivos, e nem sempre no Brasil a gente tem arquivo tão organizado. Então, é um trabalho minucioso, né? E para quem não gosta, deve ser difícil, mas assim, eu sou apaixonada por arquivo, então eu adoro ver documento velho, né? Adoro. Embora tenha alergia, então tem que estar sempre com máscara, ter esses cuidados todos. Então, eu acho que é bom ressignificar, é bom rever, mas com esse comprometimento com a ciência. Isso é fundamental. Sem isso, a gente não consegue fazer história. Né? Então, quando eu digo que eu faria uma ressignificação do quadro, eu faria com base, é claro, nas minhas pesquisas, nas fontes que já existem, nas pesquisas desenvolvidas pelos colegas historiadores. É tudo com muita pesquisa. Né? Isso é história. Né? E a gente precisa levar isso muito a sério. Nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Né? Uma máquina para digitalizar. Ele digitalizou o documento e mandou para o meu e-mail. Né? Eu também nunca tinha visto isso, foi a primeira vez. E eu falei assim, nossa, né, que legal. E eu falei, quanto é, né? Quanto é? E aí ele falou assim, não, nada. Aí eu perguntei, eu falei, será que ele não está entendendo, né? Será que eu troquei as palavras? Tem isso também, né? Você está em outro país e fala em outra língua. Eu falei, será que eu falei corretamente? Aí eu perguntei novamente quanto custava o trabalho. Ele falou, não, nada. Eu fiquei impactada, né?
Falei, nossa, eu nunca vi isso. Então, fiquei, assim, a estrutura de pesquisa, né, a recepção, assim, deles ficarem super satisfeitos, você está pesquisando. Nossa, é muito, muito legal essa cultura, né, que existe lá, né, da manutenção, sabe, da história, da memória. E aí eu fui parar na cidadezinha onde estava todo o arquivo. E aí eu lembro que eu cheguei lá e, nossa, só tinha eu ali pesquisando. Então, sabe quando você entrar no lugar e falar assim, nossa, é tudo meu, né? Que paraíso. E aí foi a primeira vez que eu vi os documentos assim assinados por ele, sabe? Eu falei, cara, porque ele foi 4 anos, né? Um mandato, ele foi prefeito nessa cidade, né? Que é a cidade é Le Bossé, mas toda a documentação foi levada para Draguignan, né? E aí eu fui em Le Bossé para poder, né, conhecer a cidade. Eu queria ver uma foto, uma imagem desse médico, né? E aí, quando eu chego lá na prefeitura, né, a moça falou assim, olha, tem foto no gabinete, mas tá tendo uma reunião. Eu falei, expliquei, né, eu sou brasileira, né, eu vim aqui pesquisar, eu estou voltando para o Brasil no próximo mês, eu não vou conseguir voltar aqui novamente. Será que não dá para eu entrar rapidinho, né, só ver a foto, né? Ela, não, tá tendo reunião, não pode. Aí eu fui dar uma volta na cidade desse tamanho, né, uma coisinha pequititinha, ainda bem medieval. Aí dei uma volta na cidade toda, voltei na prefeitura. Aí perguntei novamente, né? Na terceira vez a mulher me expulsou. Eu falei, cara, literalmente, né? E quando eu contei pro professor, ele falou assim, Yamara, você deve ter sido a primeira pesquisadora a ter ido lá, né? Aí eu falei, então, né, enfim, mas eu não consegui. Mas o pior é que Draguignan é uma cidadezinha como se fosse uma cidade do interior. Tipo que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, tem alguns lugares tem horário de ônibus, né? E aí eu perdi o último ônibus, porque eu queria ver a tal foto. Um desespero, porque eu falei, cara, eu não tinha comprado chip, né, para me comunicar, só tinha internet quando eu estava nos lugares. Eu falei, agora? Tinha que subir, assim, era uma subida, mas eu não tinha a dimensão da distância. E lá é muito quente, né? Acho que é pior do que Rio de Janeiro. E eu falei, caramba, minha água já tinha acabado e eu tô subindo, né? Subindo e a rua não tinha muito espaço, era passagem de carro, né? Acho que as pessoas todas naquela cidade deviam ter carro, só, né? Porque o ônibus era de 1 em 1 hora. E tô eu subindo, né? Com calor. E parou um carro assim, né? Era um senhor, era um casal dentro do carro. E aí eles falaram assim, você não quer uma carona? Brasileira, Rio de Janeiro. Primeira coisa que tu pensa, não, nem pensar, né? Não vou entrar nesse carro. Eu falei, não, muito obrigada, tô chegando. Mentira, nem sabia onde eu estava, né? Obrigada, não, e fui. Mas eu fico pensando, como essas questões, né, marcam, né? Assim, medo, né? Total. Chegar, não dá para acreditar que você está fora do Rio de Janeiro, né? E que é seguro. Mas, por fim, a moça, que era uma professora de piano, tinha alugado o estúdio que ela tinha, né? Eu tinha alugado o estúdio dela. Ela passou. Ela falou, Yamara, mas por que você não me ligou? Imagina, né? Eu falei, não, ia incomodar. Estava chegando. É aí que eu vi que estava longe ainda, né? Que aí ela me pegou no meio do caminho. Eu falei, ainda bem, mas sofrimento. Mas pelo menos eu fui à cidade, eu queria muito ver a cidade que ele tinha. Ele nasce e morre nessa cidade, né? Ele nasce, os pais dele tinham morrido numa guerra na Itália e eles perderam tudo, né? A família perdeu todos os bens durante a Revolução Francesa, né? Então ele estuda medicina porque o sogro era médico e aí o sogro também era político, ele vai ser político também nessa cidade, aí ele foge, né, porque ele, como prefeito da cidade, ele concorda que uma condessa, que ela reavesse todos os bens que o pai dela tinha perdido durante a Revolução Francesa, porque aí os nobres perderam tudo, né? E por conta disso, a população local o ameaça de morte, tanto ele quanto toda a família. Ele tinha ele, a esposa e 2 filhos. E aí eles vêm para o Brasil. O Brasil é um império católico, ele é católico, tá? Então ele vem para cá. Mas é assim impactante. E quando ele fica doente, em 1847, ele volta para a mesma cidadezinha, ele morre lá. Ele não fica aqui, né? Mas eu não encontrei nem lá o motivo da morte, nem aqui no Brasil, né? Do que ele morreu, qual foi a doença, isso não aparece em nenhum documento. Mas eu encontrei a certidão de nascimento dele, da esposa, de casamento, nascimento dos filhos. Toda a documentação. É impressionante como eles têm tudo. Tudo, tudo. Fantástico. Assim. Fiquei impressionada assim, com a forma, né, como você pode pesquisar, né, assim, fantástico. Documentação incrível que tem lá. Eu acho que eu não peguei nem 10% de toda a documentação que eu trouxe. É muita coisa. Impactante. Como você trouxe a questão do arquivo e do documento, que é um assunto que interessa demais a gente também. Como é que a ideia de documento incide sobre obras de arte, sobre imagens?
Bom, fontes imagéticas. Eu acho que a história, a gente poderia usar mais essas fontes, né? Porque, por exemplo, o quadro, né, do Pedro Américo é uma fonte. Embora ele tenha sido pintado em um momento posterior ao momento, né, que acontece o Grito do Ipiranga, ainda assim ele traz elementos de uma determinada época sobre um determinado fato político. Então, as imagens também são fontes. Tá? Então, assim, nós temos as pinturas do Debré que retratam sociedade carioca do século XIX. Então, ele tem ali imagens sobre escravizados, sobre ofícios que não existem mais, como, por exemplo, os sangradores. Hoje a gente não vê mais sangrador, né? Mas quem eram os sangradores? Então, assim, nós temos outros documentos que, cruzando com as imagens, sabe, você consegue ter uma dimensão maior e melhor efetivamente de quem eram aqueles sujeitos, né? Então, eu acho que as fontes imagéticas, elas são muito ricas, né? Então, deveriam fazer mais parte, né, das pesquisas, porque dizem muito, né? Então, assim, embora seja o olhar, né, no caso do Debré, de um homem branco, europeu, olhando para a sociedade, né, do Império do Brasil, ainda assim ele traz elementos que são fundamentais para que possamos ter um entendimento do que era realmente aquela sociedade, né? Mas aí, no meu caso especificamente, né, que sou historiadora da escravidão, né, do Brasil e das conexões atlânticas, para mim faz mais sentido cruzar essas fontes com outras, então, fontes religiosas, fontes do jurídico, e aí você consegue ter uma estrutura melhor, né? Historicizar melhor o que era aquele espaço e aquele tempo. Tá? Então, ele, por exemplo, quando ele retrata, né, os sangradores, por exemplo, ele retrata tanto uma casa, né, de barbeiros, que aí você vê a imagem de homens negros, e hoje tem a pesquisadora, né, a Tânia Pimenta é uma das maiores pesquisadoras com relação a sangradores, né, aqui no Rio de Janeiro, e ela consegue trazer isso na pesquisa dela, que é sobre quem eram esses indivíduos que atuavam fazendo esse ofício, praticando esse ofício. Majoritariamente são africanos, não é? E seus descendentes. Eram somente eles? Não, também tinham portugueses, os mais pobres. Então, tinha aqueles que eram de senhores menos abastados, eles trabalhavam na rua. E aí o Debré, ele traz isso numa das imagens. E tinham aqueles que eram de senhores, né, mais abastados, que já tinham uma casa, um lugar específico, onde eles, né, tratavam as pessoas. Né? Então, ele é bem minucioso, né, o Debré nas imagens. Então, com relação às cores, com relação, né, ao tipo de elementos que eles usam para tratar as pessoas, né, tanto as sanguessugas quanto o elemento para corte, efetivamente, para fazer a sangria. Ele demonstra também a questão que esses barbeiros, além de fazerem esses tratamentos no corpo, eles também faziam a barba, né? Enfim, então, eu acho que essas imagens, essas pinturas, elas são muito significativas nesse sentido. Elas conseguem contribuir também para o fazer historiográfico. Então, os quadros, né? Acho que tudo isso, acho que juntando tudo isso é muito, muito bom. Mas eu acho que nós exploramos ainda muito pouco esse tipo de fonte. Né? E pensando assim no nosso objeto específico, o quadro Independência ou Morte do Pedro Américo, para além do documento em relação à época que ele retrata, é também um documento em relação à época em que foi pintado? Sim. Sim, você pode contrapor isso, né, com os escritos, com as cartas, né, com o que os jornais estão trazendo daquele dia, né, porque os jornais para mim são fontes assim riquíssimas, né, eles trazem, né, minúcia, é claro, tem que saber quem é o editor, quem é o jornal, né, quem é que está escrevendo efetivamente a matéria, mas ainda assim eles estão retratando aquele mesmo fato, né, político. Então aí você lendo, né, o que sai no jornal, o que está tá sendo descrito pelos políticos, e o que está no quadro, você consegue ter uma melhor, né, visualizar melhor o que efetivamente aconteceu. Então, são vários documentos, e eu acho que a melhor estratégia, né, a melhor metodologia, né, falando como historiador, né, é você cruzar diferentes fontes, porque você se aproxima um pouco mais do verossímil, do que foi efetivamente, né, o Grito do Ipiranga. Certamente a gente sabe, não impossível aqueles homens estarem com aqueles uniformes lindos, maravilhosos, depois de dias de viagem, não é? Atravessando, saindo do Rio de Janeiro e indo para São Paulo. Né? Então, eles fazem 2 paradas, né? A primeira na fazenda de Santa Cruz, depois fazem uma outra fazenda, que eu não vou me lembrar agora qual é. Não podia ser aqueles cavalos, porque eles não aguentariam todo o trajeto, então possivelmente foi mula, mas olha a representatividade de estar num cavalo. Isso fica muito mais pomposo, muito mais bonito de passar, né? Essa imagem, né? Desse cavaleiro, desse homem, né?
Então, é dessa maneira que quer ficar e fica, efetivamente, na história, né? Então, eu acho que é muito bom trabalhar com diferentes fontes para que a gente possa ter, né, chegar o mais próximo possível, né, das nossas perguntas, né, responder melhor as nossas próprias questões. Trazendo a lei do ventre livre, que é um assunto muito caro, né, o seu assunto de pesquisa, a lei do ventre livre ela se relaciona diretamente ao corpo da mulher, né? E você falou muito aqui com a gente o quanto que a mulher não está nessa história, a mulher, o olhar da mulher, o discurso não foi contado pela mulher. A lei do ventre livre, que é um processo de décadas para a libertação gradual desses escravizados, incide sobre o corpo da mulher diretamente. Como que é isso para você? Assim, qual a importância disso? Como é que isso acontece ali naquele momento? Nossa, é extremamente complexo, né? Imagina, né? Você quer fazer uma libertação gradual, né? A lei do ventre livre ela vai ser promulgada em 28 de setembro de 1871, portanto, algumas décadas depois da primeira lei de fim de tráfico. Então, a gente vê que é realmente, né, como você me colocou, né, bem gradual, mas é complexo no sentido de que somente uma parte do corpo dessa mulher é que ganha liberdade. Isso por quê? Porque o princípio da escravidão ela tá ligada, né, à lei romana, que era o parto segue o ventre, né? Então, é o ventre que garante, na verdade, a condição jurídica do indivíduo que nasce. Então, se a mulher é escravizada, né, seu filho automaticamente é escravizado também. Então, como é que se resolve isso naquele momento? Você não quer dar liberdade para todas as escravizadas, óbvio. Então, você quer dar liberdade somente para os indivíduos que vão nascer a partir da promulgação da lei. Então, não é a mulher que ganha a liberdade. O que ganha a liberdade é o ventre, é o útero dessa mulher. Então, a lei, ela vai diretamente, né, com relação ao elemento que pode proporcionar somente a liberdade dos futuros indivíduos que vão nascer, e não, né, daqueles que já estão aqui, ou daquelas, no caso, que são as mulheres. Então, a partir do 28 de setembro de 1871, somente os filhos dessas escravizadas são livres. E ainda assim, né, eles criam uma estratégia para dizer que esses indivíduos que nascem a partir da lei, eles não são iguais. Então, cria-se um termo, uma denominação, que é ingênuo. Tá? Então, essas crianças são chamadas nos documentos oficiais de ingênuo, que é uma forma também de você hierarquizar, né? É uma sociedade completamente hierarquizada, né, em todos os sentidos, e perpassa, inclusive, por essas questões de denominações, né, condição jurídica, de cor. Então, os documentos aparecem, tem pardo, tem um mulato, né? É uma tentativa sempre de dizer que não são iguais, não, na verdade, eles não racializam o branco, né? Como se o europeu branco ele é o normal, o que se perpetua até hoje, né? A gente racializa os indígenas, os negros e seus descendentes. É o normal, mas como assim? Né? Isso foi construído, principalmente aí se a gente pega a escravização a partir do século XVI, que está voltada para a África, que é muito diferente da escravização de indivíduos, né, na Antiguidade Clássica em Roma e em Grécia, que é muito diferente, né, embora seja o mesmo princípio, mas no século XVI essa escravidão está toda voltada para a África. Portanto, escravizado é aquele que tem a cor preta. Então, é uma das diferenças assim, para pensar, né, entre a escravidão antiga e a escravidão moderna a partir do século XVI. Então, aí eles criam, né, vão se criando diferentes formas de hierarquização social, com base na cor, na condição social, na condição jurídica e por aí vai. Mas só para concluir, uma dúvida muito, talvez seja uma grande viagem mesmo, mas eu fico pensando, a própria ideia de dar liberdade para uma parte do corpo da mulher escravizada já revela muito esse lugar de não humano, né? Não, do objetificado. Sim. Desse indivíduo, mulher Exatamente. negra que é escravizada, né? Eu acho que é bem isso, não é? Porque no momento em que se escraviza, você já desumaniza esse indivíduo, né? Ele não tem escolha, né? E aí pensando nessa escravidão mesmo, do século XVI, né? Ele perde o nome, alguns vão ser, né, marcados a ferro como um animal, como um gado. Geralmente a marcação que se recebe, tanto para as colônias francesas quanto para alguns que vêm aqui para o Brasil também, né, é a marcação do proprietário, né, tem as iniciais do proprietário, então é tratado exatamente como um animal. Se a gente pensa a própria, né, a viagem, a travessia do Atlântico,
da África para as Américas, as condições são, as piores possíveis, são muitos indivíduos dentro de um pouquíssimo espaço, Então, a questão desse comércio de seres humanos, ele foi feito justamente a partir da desumanização desses indivíduos. Então, assim, perde o nome, perde família, perde terra para aqueles que eram proprietários, grandes proprietários, na África, que eram líderes, e nobres, eles perdem a terra, perdem família e por aí vai, E a questão da mulher, eu acho que é muito significativa, principalmente nesse momento, que eles pretendiam acabar, O tráfico já tinha acabado, mas a escravidão quer se manter. Então, sim, eu ainda mantenho aquela mulher ali como escravizada, que ao fim e ao cabo, a própria lei ela vai trazer um outro elemento também. Porque o que se faz com o recém-nascido, com esse ingênuo? Quem é que cuida, quem é que socializa, quem é que ensina a comer, a andar, quem alimenta? Então, a própria lei também ela resolve essa questão. Então, até os 8 anos, essa criança fica sob os cuidados e administração do senhor da mãe. Chega nessa idade, ele pode requerer uma indenização do Estado, mas alguns historiadores já conseguem comprovar a partir das fontes que a maioria dos senhores não vai entrar com pedido de indenização. Eles vão conservar essas crianças, porque, na verdade, são essas crianças que vão dar continuidade a esse modelo de trabalhador que se quer. Porque a criança sendo criada dentro, a criança não vai saber o que é livre, ingênuo, Então, ela é criada dentro daqueles mesmos paradigmas. Então, ele vai reproduzir aquele mesma forma de pertencimento que a mãe tem. Faz parte daquele local. E aí, é claro, a ligação, e eles sabiam disso, eles que eu falo são os proprietários, não é? A criança tem apego pela mãe, pela família que ela tem. Então, para ela faz muito sentido ficar ali. Então, muitos também não saem, mesmo depois, quando eles fazem 21 anos. Permanecem com as suas famílias. Até porque sair, estar distante desses espaços, poderia significar a escravização ilegal desses indivíduos. Porque está ligado à questão da cor, como é que se comprova não ser. Então, até conseguir um documento que comprove, enfim, já foi escravizado. Então, é complexo. E aí, você falou das mulheres, sabe o que eu lembrei? Posso falar? Que no caso de Dom Pedro II, quem assina efetivamente a lei de segregação de Portugal, da independência, é a mulher dele, porque ele não estava aqui no Rio de Janeiro. Então, quando foi feito o documento e se pensou na independência, quem assina efetivamente é uma mulher. Isso também não entra na história. Quem entra no quadro é o homem. E também essa questão de gênero ela atravessa todo o pensamento, toda a construção do Brasil. Então, é um fato que eu tinha esquecido de falar aí, mas isso é interessante, porque quem está no quadro é Dom Pedro II, é ele que faz o grito da independência, mas, na verdade, quem assinou a lei foi a mulher dele, a Leopoldina. E isso também, as pessoas meio que isso não entra em nenhum livro de história. Aí é a grande questão. E aí eu fico sempre muito preocupado quando estou trabalhando, formando novos professores historiadores. Bom, nós temos que intervir nesse livro didático, porque o autor do livro didático faz as escolhas dele, mas o professor em sala de aula ele também é autor. Então, ele tem essa autonomia, ele tem esse conhecimento, ele tem as fontes, ele pode intervir no livro didático. E aí é a grande responsabilidade que nós temos. Mas, enfim, é um processo. Mas está tudo muito conectado, essa base patriarcal ela é muito forte, muito forte. Então, a gente vai gradativamente também tentando romper com esses paradigmas. Quem sabe um dia, Bom, para encerrar, a gente queria propor uma última pergunta, que é mais um exercício de fabulação do que uma pergunta efetivamente. Bem Saidija Hartmann, Que o Pedro Américo, com o quadro dele, ele produz uma imagem da independência que está a serviço de um projeto político do Dom Pedro II, um projeto elitista, um projeto de um pai da nação. E a gente agora queria propor uma espécie de brincadeira, um jogo especulativo de fabulação de que outra imagem você poderia propor, pintar, imaginar,
que representasse um projeto político que a gente deseja nesse bicentenário da independência? Nossa. Eu proporia uma imagem onde nós tivéssemos tanto homens e mulheres negros e negras, como não negros também, claro, povos originários, né, ocupando lugares, né, de poder efetivamente. Né? Acho que liberdade perpassa na sociedade atual, né, por questões, né, de saneamento básico, perpassa por questões de salário digno, né, perpassa por acesso à educação, acesso à saúde, o que a maioria de nós ainda não tem. Então, acho que hoje, 200 anos, para mim, né, essa marca dos 200 anos, seria se eu pudesse, né, fazer esse quadro e que ele fosse significativo, seria colocando essas pessoas que ainda hoje são massacradas, literalmente, em lugares de destaque e de poder na sociedade brasileira. Então, assim, ainda hoje é muito ruim ser a única professora preta dentro do departamento, né, de História na universidade que eu atuo. Então, e conhecendo tantas outras doutoras e doutores pretos, pardos, indígenas, né, isso chega a ser extremamente cruel. Então, e tem um peso muito grande. Então, poder ver outros e outras, né, ocupando esses espaços, né, eu acho que seria o grito da liberdade, efetivamente, né, o grito de independência. Na sociedade atual, acho que é o que falta. Né? Nós temos muitas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, majoritariamente são pessoas pretas. A gente está vendo o caso dos Yanomamis, né, que é algo que choca, né? Mas não deveria chocar, tendo em vista toda a política que nós vimos acontecendo nesses últimos anos. Mas eu acho que eu pintaria um quadro, sabe, assim, onde essas pessoas estivessem efetivamente ocupando esses espaços de poder. E que não fossem vistos como sendo, nossa, não, uma pessoa, não, é uma pessoa comum, que por mérito próprio, por saberes específicos, está ocupando esses espaços. Que não sejam boicotados, que é o que a gente vê, né? Enfim, acho que seria assim, né? Eu pintaria um quadro assim, dessa forma. Bom, Yamara, obrigada, super obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, muito bom. Obrigada.